Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. E eu quero agradecer a todos vocês aí pelo apoio, pelos comentários, pelos likes, pela inscrição. Quem não se inscreveu, inscreva-se aí, por favor. Trazer aqui mais dois comentários românticos, mais dois comentários lindos, né? Assim, que merecem todos os nossos elogios pela forma erudita, a maneira totalmente didática com a qual eles se expressam. E eles falam de uma forma assim que realmente nos induz a entender que tudo o que eles estão falando tem realmente uma base bíblica para isso. Vamos ver? Ó, primeiro comentário, vamos lá. Sandra Mônica Gomes. Ela disse assim: Jeová escolhe quem ele quer. Quem não serve, sai mesmo. Não aguenta ficar ao lado de Jeová, fica a dica. Olha que lindo isso, cara. Que bonitinho. Olha que bonitinho esse comentário. Ó. Jeová escolhe quem ele quer. Então, quem é que escolhe? É Jeová, né? Quem não serve, sai. Mas sai de onde? Jeová escolhe quem ele quer. Então, ele escolheu o quê? Para a pessoa sair, ela saiu de algum lugar. De que lugar ela saiu? Na mente desse pessoal que serve o corpo governante, eles já absorveram a ideia de que Jeová escolheu a organização Torre de Vigia, fundada em 1870, pelo Charles Taze Russell. E aquela ali é a organização que Jeová escolheu. Vamos botar aí, do primeiro século até a morte de João, o apóstolo, do primeiro século até 1870, por cerca de quase 1.800 anos, quase 1.800 anos, Jeová não tinha ninguém, ele não tinha escolhido ninguém, porque não tinha uma organização para as pessoas terem saído. Eles sairiam de onde? Se não existia organização Torre de Vigia. Então a nossa querida aqui, ó, Sandra, está sugerindo que Jeová escolheu a Sociedade Torre de Vigia. Então ela abraçou a ideia de que a Sociedade Torre de Vigia é a organização que Jeová escolheu. E quem saiu é porque Jeová não escolheu aquela pessoa. Esse mesmo conceito os mormons também têm, de que a organização deles é a organização de Deus, a remanescente, ou a odierna, né? O restabelecimento do verdadeiro cristianismo no tempo do fim. É a visão dos mormons. Também compartilha essa ideia a Igreja Adventista, de que eles são a organização remanescente de Deus, que são aqueles que realmente ensinam o verdadeiro evangelho em toda a terra habitada. É crença. A nossa querida aqui diz isso. Aí ela fala, quem não aguenta ficar do lado de Jeová, fica a dica. Então saia. Quem não aguenta ficar do lado de Jeová, saia. Traduz-se, quem não aguenta ficar do lado de Jeová, na visão da nossa querida Sandra, é quem não aguenta ficar na organização Torre de Vigia. Ou quem não suporta ser escravo do corpo governante. Porque na mente deles, estar do lado de Jeová, servir a Jeová e adorar a Jeová significa ser membro de uma organização norte-americana. Uma vez que você não aceita se submeter, ou não mais se submeter a isso, então você está abandonando a Jeová. Portanto, para eles, dentro da matemática simples, a organização é Jeová. O corpo governante é Jeová. Os ditames, a autoridade do corpo governante é a autoridade de Jeová. Rejeitar o corpo governante é rejeitar Jeová. Abandonar a organização, Torre de Vigia, é abandonar Jeová. Essa é a visão sectária da nossa querida aqui, que veio aqui dar o comentário público dela. Eu tenho todo o direito também de responder publicamente o comentário que ela fez. Aí depois o nosso querido Thompson Vieira, né, o nosso querido aí servidor do corpo governante, mas eles são tão hipócritas, eu falo isso com toda franqueza, abertamente aqui em público, em rede nacional. Quem entra aqui no meu canal para defender o corpo governante, declaradamente é um hipócrita. Porque o corpo governante diz que os verdadeiros obedientes a eles, os leais a eles, ou os leais à organização Torre de Vigia, não entrem em canais considerados apóstatas. Não entrem em canais que falem alguma coisa de negativo contra o corpo governante. E eu venho aqui expor a falsidade do corpo governante e declarar que, segundo eu vejo, observo e creio, o corpo governante é um grupo de falsos profetas. E provo isso aqui nas próprias publicações deles. Aí o nosso querido Thompson Vieira, hipocritamente, entra aqui no canal e diz: você, depois de ser expulso, olha a conjectura, isso é a suposição
É aquilo que ele acha que é, ou ele tenta fazer parecer verdade para tentar desmerecer o que eu estou dizendo. Porém, não tem a contra-argumentação nenhuma sobre as coisas que eu falo. Aí ele diz, você depois de ser expulso por querer ser melhor que seus irmãos, chama religião verdadeira. Aí na mente dele, a torre de vigia, é a religião verdadeira. Então ele já abraçou essa ideia. E isso está impregnado no seu comentário. Ele acredita tanto nisso, só que isso é uma hipocrisia. Porque se ele acreditasse mesmo no coração, em todo o seu ser, em todo o seu raciocínio, em toda a sua mente, que a torre de vigia é a organização verdadeira, ele entenderia que a orientação do corpo governante para os membros não entrarem em canais considerados apóstatas é uma orientação vinda de Jeová, algo verdadeiro, ele obedeceria. Mas ele não obedece. Isso quer dizer o quê? Que ele está se lixando para o que a organização ensina. Ou seja, ele mesmo está declarando nas suas ações que ele mesmo não acredita no que ele está falando. A pura hipocrisia. E aí ele diz, chama a religião verdadeira de seita. É uma seita e isso é comprovado dentro das próprias publicações da Torre de Vigia. Isso, na verdade, está, inclusive com jurisprudência, citado lá na Espanha, pela juíza que julgou lá o caso da Torre de Vigia, que tentou processou a Associação de Vítimas da Torre de Vigia. A Torre de Vigia processou e perdeu as causas. E aí a juíza que julgou o caso declarou juridicamente, que pelo menos no conceito dela lá na Espanha, a organização Torre de Vigia é realmente uma seita destrutiva. Isso é o que foi falado lá. Em outras jurisprudências, em outras entidades jurídicas, como na Rússia e outros lugares, a organização Torre de Vigia é considerada até mesmo uma seita extremista. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Agora, julgue por você mesmo. Uma organização que ensina que se você não aceita uma chamada verdade hoje, ensinada pelo corpo governante, você é expulso então como apóstata. A sua família é proibida, é colocada contra você. Seus filhos são orientados a te destratar como pai ou como mãe. Os pais são orientados a colocar os filhos maiores de idade para fora de casa, para serem considerados exemplares. Se o homem for um ancião, servo ministerial, ele vai ser julgado. Se ele manter um filho que saiu da organização, que discordou do governante, foi expulso. Aí eu pergunto para você, é uma seita ou não é? O que é seita? Diz aí, o querido Tom Psovieira, você tem a oportunidade, eu sei que você, não é, o seu nome não é esse, eu sei que muitos desses perfis que entram aqui são da nossa querida calopsita do corpo governante, a nossa querida boneca desvairada, né? Que está sendo já caçada, inclusive pela justiça, por causa dos seus crimes. Assim como lá no passado, e isso eu posso falar com toda franqueza, porque está na Bíblia, Jezabel, a rainha prostituta, religiosamente falando, que adorava a deuses falsos, adorava a Baal, se casou com o rei de Israel, Acabe. Acabe queria comprar um terreno de um homem chamado Nabote. Pela lei mosaica, ele não poderia, porque era tradição, né? Os terrenos herdados pela parentela não poderia ser vendido, deveria ser mantido na família. Acabe ficou deprimido, aí a Jezabel falou, não, pode ficar tranquilo, o terreno vai ser seu. O que ela fez? Contratou vagabundos, homens imprestáveis da rua, para poder lançar um falso testemunho contra Nabote. Assim Nabote foi morto, assassinado, e aí o terreno passou a ser de Acabe. Muitas organizações religiosas, seitas destrutivas, organizações de falsos profetas, o que elas fazem? Usam homens vagabundos, criminosos, miliantes, homens que são deturpadores da lei, estelionatários, para poder defender a sua causa. Aí esses homens miseráveis, vagabundos, desrespeitadores da lei, criminosos, começam a acusar fulano, a abrir processos contra ciclano, porque eles já estão podres, eles já estão cheios de processos no Ministério Público, na Justiça, na Polícia Federal. E aí o que eles fazem? Começam a atacar as pessoas que estão expondo essas organizações religiosas. Eles são tão canalhas que eles acham que a gente não vai descobrir isso. Entendeu? Aí vem esse menino aqui, que na verdade o nome não é esse de verdade, né? Será que é mesmo? Thompson Vieira, olha que bonitinho, eu acredito que esse é seu nome. Você, depois de ser expulso por querer ser melhor que seus irmãos, ele conviveu comigo. Ele conviveu aqui na minha né, parece até, ele falando assim, parece até que ele me conhece.
que ele conviveu comigo no corpo de anciãos, que ele foi servo ministerial junto comigo, que ele me viu ali querendo ser melhor que as pessoas. Não, nunca vi essa pessoa, nem sabe quem eu sou. Mas ele tem que falar isso aqui para quê? Para tentar desmerecer as verdades que estão sendo expostas. E aí ele diz: chama a religião verdadeira de seita sabendo que a verdade, sabendo da verdade, muito triste esse seu comportamento. Eu não só cito que a Torre de Vigia é uma seita, como isso eu provo nas próprias publicações da Torre de Vigia e dentro do seu próprio contexto histórico. Agora, eu gostaria muito que e isso aí eles tentam refutar lá no livro Raciocínios à Base das Escrituras, né? Dizem, a Torre de Vigia não é uma seita, mas eles chamam outras denominações de seita, baseado no mesmo critério que eles estão enquadrados. Eu gostaria muito que algum irmão que diz que defende o corpo errante, é obediente e defensor da Torre de Vigia, provasse biblicamente que a Torre de Vigia de fato não é uma seita. Você consegue fazer isso? Você consegue provar isso? Bom, até que se prove o contrário, de fato é uma seita, é considerado assim até mesmo pelos laços jurídicos e pelo próprio sentido da palavra seita, que quer dizer separado, divisão, sectário, algo que está diferente, à parte de outros, exclusivo. A organização se diz exclusiva e separada do mundo. Portanto, dentro da própria terminologia da palavra, é uma seita. Tá bom, querido Thompson, que eu sei que não é você, eu sei que é você, eu sei que é você, tá? Você tá sumidinho, tá bom? E a nossa querida Sandra Mônica Gomes, né, que entrou aí também para tecer o julgamento contra o autor aqui dos vídeos do canal Pensamento Vivo. E eu quero agradecer a vocês aí que acompanharam mais uma vez. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá!